Próxima estação, Hospital São Paulo. Fala galera, tudo certo? Eu sou Ana Caroline. E eu sou Marcos Marangoni. Toda semana eu e a Aninha, aqui no Projeto R1 São Paulo, nosso podcast, vamos discutir sobre como te ajudar a entender o funcionamento das provas de residência, tudo que você precisa para a preparação nesse momento de reta final aqui no estado de São Paulo. É isso aí. E eu e o Marcão, a gente já falou um pouco dos editais das provas da USP, da Unicamp, da Unifesp, e ainda vamos abordar muito mais coisa. A gente tá falando de maneira mais aprofundada sobre as etapas das principais instituições aqui de São Paulo. Então, prova teórica, prova prática, avaliação de currículo, e tem muito papo ainda aqui no Projeto R1. Com certeza, Aninha. E hoje, especialmente, a gente vai tentar te ajudar a jogar um pouco dessa tensão toda que se acumula ao longo do ano mais de lado e focar na sua saúde mental, no controle da ansiedade, na valorização da sua trajetória até aqui. Às vezes não é fácil, mas hoje a gente vai ter uma conversa bem especial. Boa, vamos lá então, Marcão? Bora! Se você for um ouvinte recorrente dos nossos podcasts aqui na Medway, deve reconhecer a nossa convidada de hoje lá do Finalmente Residente. Aliás, se você não conhece ainda nosso podcast, ele é o outro podcast da Medway, onde a gente entrevista médicos de várias especialidades para falar um pouquinho sobre residência, carreira. Eu acho que vale a pena escutar. É isso mesmo, Aninha. E a nossa convidada já falou uma vez com a gente lá no outro podcast mesmo sobre saúde mental. Teve um episódio especial lá do Setembro Amarelo. E hoje ela tá de volta aqui para bater um papo com a gente sobre saúde mental e válvula de escape nessa reta final para os estudos. Boa, seja muito bem-vinda, Natália. É uma honra te receber aqui. Se apresenta um pouquinho para esse povo. Bom, oi pessoal. Tô muito feliz de voltar aqui agora fora de setembro, que não costuma ser comum. Mas eu sou médica e psiquiatra formada pela Unicamp. Eu terminei a residência agora em fevereiro desse ano. E acho que vai ser bem bacana a gente conversar um pouquinho sobre os aspectos principais de saúde mental agora nessa reta final antes das provas. Boa, a Pira já... Eu vou chamar a nossa convidada de Pira várias vezes, porque ela é muito minha amiga. Não é porque ela é pirada? Não temos esse ato falho no momento. É porque ela é muito minha amiga, ela é de Piracicaba, enfim. O apelido dela é Pira e eu sempre chamo os nossos convidados... A Scott, Ana Scott também veio aqui. Ótimo. Ô, Pira, você deu um tom de gravidade já, mas eu só queria relembrar pra você... da sua época de faculdade, assim, quem que foi o seu residente homenageado, que era tão maravilhoso? Não sei se teve o meu voto, né? Mas a turma elegeu o Marcos como residente homenageado. Nossa Senhora! Boa, muito bem-vinda, Pira. Obrigada. Bom, pessoal, para começar essa nossa conversa, vamos falar um pouquinho sobre os dados de saúde mental entre os estudantes de medicina aqui no país. Eles são bem preocupantes. De acordo com um estudo aqui da Faculdade de Medicina de São Paulo, cerca de 41% dos estudantes de medicina do Brasil têm depressão. E pior, 81%, quase 82%, 81,7% desses estudantes vão apresentar algum transtorno de ansiedade, algo de ansiedade em algum momento da graduação. Eu acho que o assunto é muito sério e extremamente pertinente de a gente trazer a Nath aqui pra discutir, né? Não sei o que tu pensa sobre isso, Nath, qual é a tua vivência, assim, durante a residência mesmo, se costumava atender alunos, enfim. Eu acho que assim, até como a gente conversou no outro podcast, isso é uma regra, de certa forma, tanto quando a gente vê a prevalência, os estudos que mostram isso, mas quando a gente convive com essas pessoas e entende um pouco do funcionamento que leva com que essas questões aconteçam, né? Eu até tinha comentado que isso normalmente é algo que vem desde antes da faculdade, porque são pessoas que já estão expostas normalmente a um aspecto de competitividade muito grande na época do vestibular. Muitas vezes acabam tendo um direcionamento já muito intensificado para estudo, deixam de ter vivências que a gente considera saudáveis num desenvolvimento ali do fim da adolescência, idade adulta, priorizando alguns aspectos. Mas também tem um outro lado em relação à elaboração da identidade, da frustração, das expectativas,
Porque, no geral, o que acontece? Muitas das pessoas que entram em faculdade de medicina são as pessoas que eram super enaltecidas, que entram na faculdade tendo foto em banner de cursinho, sendo orgulho da família, da cidade, enfim. E aí começam a se deparar com situações de... viver sob uma competição o tempo todo. Autocobrança, né? Perceberem que, na verdade, agora são mais um, assim, dentro de uma sala de aula, em que todo mundo, de certa forma, era o orgulho da cidade, do seu cursinho também. E, desde então, isso acaba criando um ambiente que não é tão favorável para esse desenvolvimento psicossocial coletivo, né? Então, isso a gente vê muito. Apesar das vivências na faculdade, a gente vê isso desde os primeiros anos, essa questão da frustração ao longo da graduação, com todas as exigências que ocorrem, e um processo que muitas vezes acontece de não conseguir nomear muito bem os sentimentos, não conseguir fazer uma reflexão sobre o que tá sentindo, o que está sendo despertado ao longo do processo da faculdade, e também acabando, de certa forma, usando alguns artifícios de defesa, assim, para não entrar em contato com isso, que em algum nível talvez até seja positivo na prática médica, mas que o que a gente vê é que acaba sendo muito desproporcional. Então chega ao ponto de pessoas que percebem que estão tendo uma intensidade em piora de ansiedade, por exemplo, uma intensificação de alteração de humor, mas às vezes não conseguem se dar conta disso, e mesmo quando isso acaba sendo apontado por alguém, quando a pessoa percebe de alguma forma, não conseguem se articular para fazer alguma coisa sobre isso. Então, é realmente algo que a gente vê com muita intensidade. Assim. E é muito importante você tocar nesse assunto, Nath, porque a minha irmã faz faculdade de medicina, ela tá no 3º período, enfim, começou agora, mas eu lembro que desde a parte do vestibular e tudo mais, ela passou por um processo muito difícil na época do cursinho, assim, no sentido de como se, tipo, passo ou morro, sabe? Sim. No sentido de não tem perspectiva do que vai ser a minha vida se não passar. E durante esse momento, ela acabou passando para uma universidade mais longe de casa, assim, que ficava, sei lá, 9, 10 horas de distância de carro, não me falha a memória. Mas o que eu acho muito interessante, assim, é que quando eu entrei na faculdade, eu não tinha essa visão. Eu não tinha a percepção de que que os estudantes de medicina tinham tantos problemas psicológicos, que enfrentavam momentos muito difíceis. Obviamente, essa realidade não era palpável. E depois, eu já tinha me formado, quando ela tava fazendo... quando ela começou a preparação, na verdade, eu tava no ano de formatura, depois eu já tava formada. E isso, pra mim, era muito claro o quanto ela precisava estar perto de casa, assim. Eu tive muito medo, obviamente que ela ia ter adaptação e tudo mais, mas eu, como eu fiquei perto de casa durante muito tempo, eu sabia da importância de ter uma estrutura, alguém pra dar apoio mesmo, né? Então, seja família, seja uma rede de amigos, isso era muito importante, porque na graduação, assim, era muita gente que sentia coisa, que tomava medicamento controlado e tudo mais, e não compartilhava, e não tinha que compartilhar mesmo, enfim, acho que é uma característica de cada um, mas ao mesmo tempo algumas pessoas que estavam procurando ajuda, outras que não estavam, né? E a gente sabe que nessa fase, na reta final, quando a gente começa a se preparar para a prova de residência, todos esses sentimentos entram muito à flor da pele, né? Então a gente conversa muito, alguns alunos no CR nos procuram, na mentoria muita gente manda mensagem, assim, porque é um momento em que os nervos estão à flor da pele, começa a bater toda essa pressão, esse senso de competição, essa autocobrança de tipo, eu tenho que passar, como se eu não passar, o que vai ser de mim, estudei tanto. Enfim, eu acho que isso é realmente acaba se tornando muito patológico, né, e comprometendo todas as relações, sem dúvidas. Por isso que eu acho que esse aspecto de não se conhecer e não conseguir nomear algumas coisas, no geral, vem de muito tempo. Mas nessas situações de maior dificuldade, de desafio, de mudança, de alguma forma, naturalmente a gente vai estar mobilizado, né? A gente vai estar sujeito a um estresse adicional que aquela situação vai estar proporcionando. Só que se a gente tem um conhecimento já elaborado sobre como isso afeta a gente, como a gente consegue elaborar as nossas ferramentas para lidar,
fica menos difícil, né? Só que o que a gente vê é que a gente, num geral, né, a sociedade como um todo, não só quem é profissional da área e tudo mais, mas tem uma dificuldade de entrar em contato com essas questões, pela estigmatização, enfim, por diversos motivos. Mas isso acaba dificultando. Então, numa situação que a gente já espera que seria difícil, o fato da gente não estar empoderado de certa forma sobre os aspectos da nossa saúde mental acaba sendo mais uma fragilidade nessa situação, né? Ô Pira, e uma coisa que acontece muito nessa fase é o aluno se isolar, né? Sim. Começar a estudar cada vez mais, dormir cada vez menos, comer mal, estudar, querer... Ou às vezes não conseguir estudar, mas tá se sentindo frustrado porque não tá fazendo aquilo que deveria estar fazendo, entre aspas, né? Qual que é o gatilho, assim? Quais gatilhos você acha que são importantes a gente aprender a identificar? Do tipo, não, agora, tipo, passou desse limiar de normalidade, de estresse nesse momento, que é um momento estressante. E tipo, não, agora realmente tá demais, assim. Eu acho que isso é uma situação complexa, né? Não é tão simples e existem questões mais sutis que realmente faz com que seja difícil. Só que tem alguns aspectos que são objetivamente mais fáceis da gente relacionar. Então, assim, independente de como a pessoa tem ou não contato com quem ela é, a gente consegue identificar mais ou menos os nossos padrões, as pessoas que nos conhecem, né, com proximidade, conseguem saber mais ou menos como, fulano é de tal jeito, a pessoa costuma ser assim. Então, a gente tem que fazer um pouco essa reflexão. E aí, principalmente a gente observar se o nosso comportamento, o nosso funcionamento tá mudando numa intensidade que tá gerando repercussões maiores, né? Tudo bem, a gente entende que o sono talvez vai ter algum tipo de alteração, que o humor pode alterar, que o apetite pode alterar de certa forma. Mas se isso tá numa proporção que a pessoa fala, nossa, não, tá muito diferente do que eu tô acostumado, não tô conseguindo lidar com essa mudança, eu acho que isso é um sinal de alerta, assim, né? Além de perceber que tá diferente, a pessoa perceber que tá meio desorganizando, assim, né? O que eu faço agora? Como que eu mudo essa situação? Perceber que isso tá tendo essa intensidade que não melhora, né? Então, não é algo contextual, não é uma reação, uma adaptação ao que está acontecendo. É algo que está se estabelecendo e está causando esse prejuízo. E entender que isso está permanecendo por um tempo. Lógico, quem tá ouvindo vai pensar, mas eu tô estudando pra prova de residência há sei lá quanto tempo, você acha que eu vou estar de boa e não vou sentir nada disso. Mas a questão é que a gente consegue entender, por exemplo, quando pessoas que estão próximas falam, nossa, mas o que tá acontecendo? Você não é tão irritado assim, você não costuma brigar com as pessoas, né? É tão fácil ficar meio... aquele pavio curto que a gente fala, a própria pessoa, às vezes, mesmo que não leve tanto em consideração, percebe que, nossa, falei aqui uma coisa que eu não queria, às vezes se arrepende, às vezes até deixa pra lá, mas perceber que essas situações que estão fora do habitual começam a ser um pouco mais regra, assim, né? E começam a repercutir em outras coisas. E aí, a questão do sono, por exemplo, tem gente que, igual você falou, vai pensar, não, mas se eu dormir menos, eu vou conseguir estudar tanto tempo a mais e aí é tudo que eu preciso. Mas na prática, a gente entende que se uma pessoa percebe que o sono não tá tendo uma qualidade, que tá passando a acordar sem se sentir totalmente descansado, tá tendo problema para dormir, o que a gente infelizmente vê muito, né, principalmente em quem já se formou e tá nesse processo para prestar residência, começar a se automedicar achando que tá tudo bem, porque não, eu consigo prescrever aqui para mim de boa. Mas não, assim, não é o natural que isso seja feito. E mesmo que precise, que haja indicação
de alguma intervenção nesse sentido, você precisa ter um acompanhamento, né? Então, acho que todas essas questões são importantes de serem avaliadas. Esse ponto é bem importante. Acho que você fez até alguma pesquisa, assim, durante a residência, né? Do uso de substância psicoativa em estudante de medicina durante a faculdade, em festa e também... e trazendo isso, né, essa cultura do uso de substância durante recreativas, né, o abuso dessas substâncias recreativas durante as festas e trazendo também para o estudo, né, as pessoas começam cada vez mais a se preparar, cada um tem a sua indicação, claro, a gente não estou falando de ninguém específico nem nada, mas a gente percebe um aumento dessa cultura do uso de psicoestimulantes para estudo, um aumento do abuso de substâncias em festividade, né? Como é essa percepção, assim? Eu acho que, assim, isso, até nesse estudo que a gente fez com o pessoal da Unicamp, a prevalência era muito maior do que na população geral, na população universitária, né? Na verdade, o meu enfoque é um pouco mais específico, com população LGBT, que costuma ser maior ainda, mas qual que é a questão? Existe uma prevalência alta de experimentação dessas substâncias, só que isso faz com que a pessoa passe a usar com certa frequência, né? E por que isso? Porque fica uma coisa pouco problematizada, às vezes com um acesso facilitado, principalmente para quem é estudante de medicina, mas de usar ansiolíticos, né? De forma bem... ansiolíticos, sedativos no geral, agora... Zolpidem, por exemplo, que tá totalmente na moda, de certa forma, mas que usam de uma forma abusiva, sem problematizar o que está sendo feito, muitas vezes com um conhecimento bem superficial da ação da medicação e do risco de dependência, associando muitas vezes aos psicoestimulantes para tentar buscar um desempenho melhor, buscar um rendimento que muitas vezes nem é compatível com o que se espera. Então, um perfeccionismo, assim, que a gente vê como regra, de certa forma, nos estudantes de medicina, um perfeccionismo exagerado, e associado isso a mecanismos de alívio, de certa forma, que também são direcionados para substâncias psicoativas. Então, fazer uso em binge de tanto de álcool quanto de drogas sintéticas, outras substâncias, e não colocando isso, assim, né, independente da escolha de cada um, da autonomia para isso, mas sem entender que todo esse comportamento não está sendo natural, está sendo em busca de alguma situação e que está gerando prejuízos, né? Está tendo um direcionamento para alívio, muitas vezes, de uma exaustão que está acontecendo, um alívio de um nível de ansiedade muito aumentado, e a pessoa está buscando mecanismos porque não está reconhecendo que, na verdade, precisaria de uma ajuda efetiva, né? Então, isso é algo que a gente vê, infelizmente, com muita frequência. Eu tenho atendido, assim, né, desde a residência, tive contato com vários... tanto outros alunos da faculdade que me procuravam porque sabiam que eu estava lá, residentes, enfim, mas desde que eu me formei, eu tenho atendido vários profissionais que são médicos, ou que estão ali durante a residência, e isso é muito complicado, né? Porque envolve um pouco o fato da pessoa admitir que ela tá precisando assumir um papel de cuidado e não de tá cuidando de alguém. Porque a gente tem isso de falar, não, eu sei o que eu vou fazer. Eu tô aqui, sei lá, com dor de garganta, você acha que eu vou falar pra alguém que é pra eu fazer? Famosa tigrada, né? Eu vou me avaliar, eu vou me prescrever, eu tô tudo bem. Pau, né? E assim, pra algumas coisas objetivas e simples, tudo bem, talvez realmente não tenha grande prejuízo em você fazer isso, ou buscar trocar com alguém que está próximo de você e tudo mais, mas em aspectos de saúde mental, isso acaba sendo muito complicado, né? Até porque você perde o referencial de acompanhamento, porque por mais que exista essa imagem de que o psiquiatra vai lá passar o remédio e o psicólogo vai lá para você fazer sua terapia e é isso que eu sei e pronto,
existe um motivo para que um acompanhamento em saúde mental seja feito. Até para você ir elaborando o que de fato está acontecendo, o que está sendo sintomático ali, que está chamando atenção, mas que na verdade é só uma das coisas de um cenário que já está mais desorganizado, que a gente precisa agir. Então, esse acompanhamento é muito necessário. E, assim, na população como um todo, é muito comum que as pessoas cheguem para consulta com um psiquiatra com uma história de um sofrimento, de percepção de que as coisas não estão bem há muito tempo, né? Isso, infelizmente, acontece. Mas nessa população de médicos, no geral, a capacidade de se adaptar a um nível de estresse muito grande é também a regra. Então, são pessoas que, quando você vai ver, estão com comportamentos disfuncionais há muito tempo e já percebem em algum nível que precisam de ajuda há muito tempo, mas estão dando um jeito e aí fazem alguma coisa que não é de forma alguma adequada e demoram para conseguir ajuda. Então, essa percepção que eu falei no começo de voltar um pouco a atenção para... Não, poxa, mas como que eu tô, de fato, né? O que está acontecendo comigo? Tudo bem, eu tô numa situação de estresse, mas o que mais que tá repercutindo? O que tá acontecendo? Quais são os padrões que eu tô vendo que eu passei a ter que não tão legais? Todas essas reflexões são o que acabam sendo ponto de partida para a pessoa entender quando precisa de alguma ajuda ou não, né? E a sensação de que também tudo é temporário, né? Eu acho que, sim, ainda mais, assim, médico, estudante de medicina, por achar que detém conhecimento, exatamente por isso. Tipo, eu acho que eu sei o que eu vou fazer, e isso já, mas é pontual, só que nunca é pontual, né? Porque agora tu tá usando alguma coisa porque tem a prova amanhã, daqui a pouco tá usando porque ficou, sei lá, em recuperação e vai ter que fazer uma prova final, vai ter que fazer uma dependência, daqui a pouco tá usando porque vai ter a prova de residência, e sempre, assim, a gente E a residência é extremamente estressante também. E eu acho que é muito importante isso que você falou, porque tem esse aspecto coletivo de que, não, é assim mesmo. Então, tá todo mundo mal, não, você vai tentar falar com alguém sobre isso, mas é assim mesmo, fulano tá pior, eu mesmo passei por isso, todo mundo, aí vai, algum chefe tá passando, fala, na minha época era pior, desse jeito, você não tem que estar assim. Até a romantização do sofrimento, né? Tipo, por que tu tá reclamando? Era muito pior, exatamente. Exatamente, tem esse aspecto coletivo e que faz com que seja difícil que essas biografias surjam. Então, assim, meio que a regra todo residente tá mal. Então, eu não tenho o direito de reclamar totalmente, porque, é o que se espera. Então, por que eu vou fazer essa percepção do... Por que pra mim tá desse jeito? O que tá acontecendo comigo? Você é fraco, né? Se tá assim pra todo mundo, então eu não tenho nem que me preocupar aqui, tá tudo natural. Então, isso eu acho que são dois aspectos importantes. Existe, de uma forma coletiva, toda essa romantização, essa minimizar muitas coisas que acontecem, ou contextualizar e falar, não, vai ter que ser assim todo... Sei lá, né, até na própria psiquiatria, a gente fala, toda R2 a pessoa vai estar mal, porque a forma que era estruturado, de certa forma, os estágios e tudo, era muito exaustivo. Então, já se esperava, a gente entrava já falando, você não tá muito legal na R1, espera pra ver quando chegar o R2. Então, você nem tem autorização de sentir qualquer coisa, porque só vai ser chancelado o seu sofrimento se no momento em que todo mundo acha que isso é adequado. E aí, isso faz com que o sofrimento de cada um também seja deixado de lado. É uma invalidação tanto num sentido geral, coletivo, quanto no próprio do indivíduo. Então, isso é uma coisa que a gente vê bastante acontecer, né? Eu acho que na etapa de preparação para a prova ainda pode ter uma agravante, ou não, depende do ponto de vista, mas de a pessoa muitas vezes estar sozinho nessa etapa de preparação, então não tem os pares para sentir, para de fato ver se o comportamento tá sendo deletério ou não, se tá tudo bem. E ao mesmo tempo, às vezes quando tem os pares, tem no nível de competição altíssimo. Exatamente. Então, desde o tipo
tipo, nossa, eu me preparo 2 anos. Nossa, eu tô me preparando só 1 ano. Será que vai dar? Fulano tá há 2 anos. E às vezes, gente, são tantas variáveis envolvidas. Às vezes são condições financeiras. Às vezes é questão de dedicação mesmo. Tipo, não consigo ter foco duplo. E as pessoas são diferentes, né? Os tempos são diferentes. E tanto a percepção de estar numa preparação com muita gente pode ser deletéria por conta desse comportamento coletivo, mas também a preparação individual, né? No sentido de você tá sozinha, qual parâmetro tem de comparação? Sim, e é por isso que é importante, assim, a percepção de que não vai ter uma regra, né? Não vai ter a forma correta e única de se passar da melhor forma possível nesse momento. Porque para cada um vai fazer sentido de um jeito. Tem gente que, sei lá, prefere apagar a rede social porque, isso é uma coisa que para mim é super ruim e acho que fazendo isso resolve uma boa parte dos meus problemas. E aí, se você dá esse conselho para outra pessoa que tá, às vezes, com essa mesma angústia, fala, nossa, não, para mim isso vai ser a pior coisa do mundo. Então, são aspectos que têm muitos paralelismos, mas que a gente sempre tem que levar em conta o quanto que a individualidade influencia nesse sentido, assim, no que a gente vai fazer. Ô, Pira, e isso que a gente pensa que, às vezes, o aluno, quando ele está se preparando, passar na residência é a vida dele, né? É aquilo que a gente falou já uma vez. E aí, isso se torna algo vital, realmente. Porque se passar na residência ou não é o que vai definir a sua vida está girando em torno daquilo, aquilo se torna algo, de certa forma, psíquica vital mesmo, né? Então, é uma sensação de quase morte. A gente percebe muito isso nos nossos alunos do CR. Eles vêm para fazer a prova prática e, às vezes, eles estão à beira de um colapso, assim. Você encosta no aluno, você abraça um aluno e o aluno começa a chorar, começa a colocar para fora aqueles sentimentos que ele não está se autorizando a sentir. E existem umas válvulas de escape. Você já falou que não tem uma regra, uma receita de bolo para como estar melhor, como cuidar melhor de si, assim. Mas você tem alguma dica que possa ajudar os alunos, assim, nessa fase principalmente? Mas tá todo mundo muito intenso em tudo, né? Trancado em casa numa estudando, proporção quase que chega a desorganizar, de Exato. fato. Eu acho que assim, você até falou receita de bolo, mas meus pacientes estão acostumados que eu costumo fazer umas metáforas meio estranhas, às vezes. Mas... Diz que a tua metáfora tá estranha. Eu ia até complementar. Eu acho que vai muito no sentido da gente pensar numa receita de brigadeiro, na verdade. Por quê? Porque é uma coisa simples. Se basicamente são, 3, 4 ingredientes que todo mundo mais ou menos sabe quais são, sabe como faz, mas se eu chegar aqui e der os mesmos ingredientes para vocês dois e falarem para vocês fazerem no mesmo fogão, provavelmente não vai ficar igual, né? Porque envolve muito da questão individual de cada um. Então, no geral, a gente sabe, né? A gente fez faculdade, a gente estuda isso, tendo ou não um pouco de saúde mental na grade, normalmente é pouco, mas a gente sabe quais são hábitos saudáveis, o que é esperado para uma pessoa ter uma organização mental boa, né? No sentido de ter uma qualidade de sono importante, né? Não levar em consideração que só porque eu tô precisando estudar, eu vou tirar o meu tempo de coisas que são necessárias e positivas para priorizar só o estudo. Lógico, muitas coisas são abdicadas nesse processo, a gente entende isso, mas não dá pra gente anular todo o resto. Então, por exemplo, a questão do sono. Minimamente você ter uma qualidade de sono ou você ter pelo menos assim uma regularidade no fato de eu tô dormindo tanto e eu percebo que isso está sendo suficiente ou não, e aí se você falar não está sendo suficiente, mas eu vou ignorar essa informação, que é o que costuma acontecer, mas a gente precisa fazer uma reflexão mais honesta com a gente mesmo. Isso é um aspecto, a questão da própria alimentação, que muitas vezes a gente se habitua um pouco a isso na graduação, né? Tipo, em plantão, eu como qualquer coisa... Não fazer xixi, né? Não fazer xixi. Esses aspectos
fisiológicos, assim, que às vezes a gente fala, não, a gente dá conta, eu já aprendi a dar conta disso na faculdade, mas não, nesse momento de preparação, você não pode usar esse mesmo conceito, assim, né? Não tá sendo, pontualmente você tá num plantão que tá caótico. Não, você tá numa preparação para uma coisa que, como você falou, é importante. Então, você precisa usar todas as armas, de certa forma, da melhor forma possível. Além desses aspectos, assim, entender que ter momentos de lazer, por exemplo. Tá, tudo bem, você não vai sair tanto igual você estava acostumado, ou talvez você não saia e faça as coisas que idealmente você acha que seria o melhor para você, o máximo possível, mas você não pode abrir mão totalmente disso, porque senão você não vai estar conseguindo manter uma organização mental para o seu objetivo, né? Atividade física é uma coisa que todo mundo sabe que existem os benefícios, enfim, até para controle de ansiedade de uma forma muito objetiva em relação à consciência respiratória, a questão de consciência corporal, mas as pessoas falam, não, mas eu preciso estudar. Tá, mas se você 30 minutos fazer alguma coisa vai fazer a maior diferença da sua vida no seu planejamento, ou ao longo de uma programação em que você tem que estar fisicamente saudável para encarar, sei lá, uma maratona de provas, para que seu corpo também consiga acompanhar o que você está demandando. Então, todos esses aspectos precisam ser levados em consideração, assim. E essa questão do brigadeiro que eu falei é porque, de certa forma, todo mundo meio que sabe, né? E cada um vai conseguir fazer de um jeito. Então, a receita, no fim, mesmo se você conseguir usar todas essas coisas, a gente vai ter uma adaptação para cada um. Mas a gente precisa, pelo menos, fazer essa reflexão de entender, olha, então, todas essas coisas são importantes. Meu sono, minha alimentação, minha atividade física, eu interagir de alguma forma com as pessoas, eu dividir aspectos da minha vida. Isso precisa acontecer em algum nível. Como que eu consigo colocar isso na minha rotina? O quanto que eu consigo dar conta, o quanto que eu não tô? E se você perceber que, não, idealmente precisaria ser desse jeito, não tá dando, tá muito ruim, tá muito diferente do que eu considero ideal, o que pode ser feito com isso? Né? Eu acho que você trouxe uma coisa interessante, que é trazer esse balanço, né? E acho que me remete muito à rede social, porque às vezes a gente vê Sim. as pessoas que estão estudando, que são os nossos pares estudando, e a pessoa posta foto estudando, posta foto na academia, fazendo bolo low carb. Sim. E aí, tipo, aquilo te consome mesmo, né? Eu acho que a vida moderna é baseada nisso, não só no momento baseada na vitrine, né? Exato. Sim. E outra coisa que você falou que me chama bastante atenção é essa coisa de conseguir partilhar, né? Partilhar sentimentos, ter uma rede de apoio, né? Que é super importante nesse momento. Sim. E pensando, inclusive, em aspectos não necessariamente num contexto de precisar de uma ajuda de profissional de saúde mental, mas justamente para você ter uma qualidade de vida social. Tudo bem, com a pandemia muita coisa mudou, talvez nesse momento você esteja priorizando outras coisas, não vai ficar saindo e encontrando as pessoas, falando tanto com as pessoas como você gostaria, mas minimamente ter pessoas com quem você consiga falar, pode ser sobre qualquer outro assunto, mas desligar um pouco do que você está fazendo. Eu acho que assim, com a pandemia, o que a gente viu muito foi a perda de marcadores, assim, né? Então, por exemplo, home office, questões nesse sentido. Naturalmente, o que acontecia? A gente acordava em casa, né, num ambiente que era responsável pelo nosso descanso, era um ambiente individual, onde a gente fazia coisas que remetiam ao nosso lar, fechava uma porta para ir trabalhar, né? E no trabalho outras coisas aconteciam. Com o home office isso se desfez e a gente conseguir fazer essa substituição é muito difícil. E eu acho que tem um pouco esse aspecto nessa preparação para as provas também, né? Sei lá, você está no computador vendo aula, estudando, não tá dando, você minimiza uma tela, abre, sei lá, um vídeo, uma série, começa a assistir, você tá no mesmo lugar, parece que você tá fazendo a mesma coisa,
você nem consegue identificar a mudança nisso. Então, não tem os marcadores que conseguem organizar mentalmente a gente. O que é meu horário de descanso, o que é meu horário de sono, o que é meu horário de alimentação, meu horário de estudo. Porque a gente acha que se deixar tudo junto, otimiza uma coisa que, na verdade, a gente está realmente prejudicando uma coisa que a gente quer que aconteça, né? Então, eu acho que esses marcadores, lógico, é difícil de estabelecer isso, não é uma tarefa fácil, mas a gente tentar minimamente entender que, não, então, para estudar vai ser tal forma, não tá rolando desse jeito, como eu posso fazer alguma coisa diferente, como eu posso identificar outras coisas que não estão rolando tão bem, assim, na minha rotina. Então, isso eu acho que é importante. E é importante que, mesmo assim, beleza, todo mundo sabe as válvulas de escape e tudo mais, mas sempre tem uma culpa muito envolvida nisso, né? No sentido de, eu vou ver minha família, putz, eu devia estar estudando. Eu vou pra academia. Bem que você falou assim, nossa, mas 30 minutos. Às vezes, se você contabilizou o tempo que você ficou sentado estudando e o tempo que você de fato rendeu, que a gente chama de horas líquidas produtivas, né? Às vezes é assim, fiquei 5 horas, estudei de fato 2. Sim. E nem percebeu, ficou porque viajou, às vezes porque precisava exatamente disso, de uma válvula de escape. Mesmo transar, as pessoas param de transar, ficam naquela ansiedade, não conseguem... Por favor, não façam isso, esse é um aspecto muito importante de saúde mental. Tu cometi a gafe de não falar antes, mas... É um super gatilho de fuga! Precisamos desse marcador ali e deixar ele... Transar é vida, frequente. gente, meu Deus. Exatamente. Mas tem muito a culpa, assim, de eu deveria estar fazendo outra coisa, e aí acaba não aderindo ao que sabe que vai fazer bem, né? E nem percebe o prejuízo que isso tem até no rendimento, enfim. Acho super importante todas as colocações nesse sentido. Isso, e minimamente a gente sabe mais ou menos o que faz bem, ou pelo menos a gente consegue perceber um pouco o que não tá fazendo, né? Para começar a fazer esse processo de entender o que poderia me ajudar agora. Só que o que é como eu falei, na verdade o nosso comportamento é muito condicionado a nem olhar para isso. Porque, não, eu preciso dar conta, eu faço tudo, tá todo mundo mal, igual eu falei. Então, a gente não faz essa reflexão. E se a gente parar para pensar um pouco, tem coisa que você fala, nossa, realmente, quando eu saía, sei lá, dar uma volta no quarteirão com a minha cachorra, isso era um negócio que me fazia bem. Isso não vai, né, atrapalhar totalmente o seu planejamento. Então, são coisas que dá para serem percebidas, assim. E entender que às vezes realmente vão ter padrões anteriores que não vai dar para colocar em prática de uma hora para outra num contexto, inclusive, de estresse e mobilização igual agora. Sei lá, eu treinava na faculdade, futsal, basquete, treinava várias vezes na residência. Não fazia nada, para subir escada quase era um parto. Tinha que chamar o Marcos lá pra fazer meu parto. Mas, assim, a partir do momento que eu percebi, não, calma, não dá pra eu, assim, ignorar um negócio que era positivo, era importante pra mim. Mas não dava pra eu voltar na mesma frequência também de uma hora pra outra pro que eu tava acostumada. Então, como que a gente consegue adaptar coisas que a gente entende que são positivas, às vezes não da forma que a gente conhece, mas entender o que cabe agora, né? Então, isso eu acho que é importante. Boa, Pira. Olha, acho que essa conversa foi sensacional. A gente falou bastante sobre válvula de escape, sobre sinais de alarme, assim, que eu acho bem importantes, né? E demos várias dicas também para essa fase final. Eu acho que foi super importante, assim, a gente custa perceber a importância de parar, a importância de descansar. E às vezes a gente sempre fala, né? Todo mundo sabe, mas ninguém consegue priorizar isso, ninguém entende a importância disso no impacto do estudo mesmo. Porque a gente fica falando do impacto nisso no teu dia a dia, nas relações interpessoais, o impacto social mesmo, mas no próprio objetivo, né? Sim. Então, eu não quero largar nada disso, porque senão eu vou me distanciar da minha aprovação.
quando é, na verdade, o contrário. Exatamente. Quanto maior é a rede, a garantia de que você tem alguém que pode buscar ajuda, né? E procure ajuda se precisar. Eu acho que essa é a grande chave, né? E às vezes a gente tem muito assim, que a ajuda vai me atrasar, o descanso vai me atrasar, e não é isso, né? É dar, às vezes, um passo para trás para poder dar 2 para frente, né? Acho que vale falar justamente isso, assim, talvez seja difícil um pouco essa percepção sozinho do que, será que tá desproporcional, não tá? Será que realmente isso que eu tô percebendo é um problema, é natural de acontecer nesse momento? Então, eu acho que a ideia é que essas reflexões surjam e não tem problema se nesse tempo você falar, nossa, não sei, não entendi, não sei o que está acontecendo, e procurar uma ajuda de fato, né? Procurar algum profissional de saúde mental, um psicólogo, um psiquiatra, que vai conseguir te orientar nessa percepção também, né? Porque pode ser que, igual o Marcos falou, nesse estresse emocional muito grande, a pessoa tá já com uma labilidade muito, muito importante, começa a ter fisicamente sintomas de ansiedade que são muito desconfortáveis, são muito prejudiciais e precisa de um tratamento nesse momento, né? Não tem problema nenhum nisso e é comum que a gente veja que quadros que abrem justamente nesse aspecto. Porque até então, a pessoa tinha recursos que davam conta, né? As coisas que ela entendia que funcionavam para ela conseguia fazer, né? Entendia como fazer, só que às vezes não está conseguindo fazer da mesma forma agora, ou mudou e por algum motivo não está sendo suficiente, e outras coisas podem vir a surgir. E assim, por mais que às vezes exista um nível de adaptação grande, né, é muito comum que a gente veja isso em quadros de ansiedade, por exemplo. A pessoa já se adapta a um nível de funcionamento ansioso muito intenso, só que dá conta. Então, sei lá, uma pessoa que antes, em prova da faculdade, não dormia no dia anterior, que não conseguia dormir, passava mal, vomitava, sei lá, o intestino ficava ruim, mas no fim das contas ia lá, fazia a prova e, nossa, não, tá ótimo, né? Dei conta, funcionou, é assim mesmo, mas no fim o que importa é que o resultado aconteceu. Só que isso não é saudável, né? Mas naquele cenário, talvez os recursos que a pessoa tinha eram suficientes. Pode ser que agora não sejam mais, né? Os recursos que ela tem, ou que nem está conseguindo colocar em prática esses recursos. E aí começam a aparecer sinais de que precisa de uma ajuda efetiva para que a pessoa consiga retomar um funcionamento, uma estabilidade emocional. Então, esses sintomas exacerbados, né, de ansiedade, sintomas de alteração de humor, que às vezes pode ser num sentido de estar mais deprimido, mais triste, mais lábil, mas às vezes mais irritado, mais sem paciência. Tudo isso precisa ser avaliado por um profissional que vai conseguir te dar um direcionamento, né? E entender que, poxa, por mais que você leia lá, pegue o DSM, veja todos os critérios, me diagnostiquei, aqui é isso, eu sei, no up-to-date o que eu vou tratar. Não é você que vai fazer isso, né? Você precisa ter um acompanhamento, você precisa ter um direcionamento adequado. Uma percepção externa também, né? Sim, exatamente. Enfim. Levar em conta quando existem comentários de pessoas que estão próximas, né? Não simplesmente só falar, tá viajando, tá querendo meu mal, tá... coisas desse tipo. E entender que não, a gente precisa, da mesma forma que precisa treinar lá, pegar a prova e saber como fazer os exercícios, enfim, você precisa estar bem também treinado do ponto de vista emocional nesse momento. E muitas vezes, realmente, vai acontecer isso a partir de um apoio, um direcionamento de quem é especializado nisso, né? Boa. Sucesso, Piran. Nossa, arrasou. Muito, muito bom. Vou levar várias reflexões pra cá. Minha terapia tá em dia. Importante. Mas vou levar várias reflexões. Ô, Pira, a gente tem um quadro agora aqui no podcast que a gente recomenda alguma coisa pros nossos ouvintes. Qualquer coisa, desde lugar, livro, série, o que você quiser. Comida. Eu adoro comida. Comida toda vez. Eu sempre eu vou
recomendar a coxinha de jaca, que o Marcos adora, né? É Coxinha de maravilhoso. jaca? A Meu Pira Deus, era gente. vegetariana. É uma evitariane, né? Hoje em dia. E aí ela trouxe pra gente no estágio do Caísme dela uma coxinha de jaca maravilhosa. Gente, eu Era nem consigo incrível. imaginar. É boa É mesmo. de jaca imita um... Não é boa, né? Mas é legal. Não. Mas eu até tinha pensado, assim... A gente fala bastante dessa questão de meditação, consciência respiratória e tal. E para pessoas que estão num nível de ansiedade, às vezes é difícil começar isso, ter um direcionamento. Mas tem um aplicativo que, assim, eu testei vários e eu sou uma pessoa que tem uma dificuldade para conseguir fazer isso. Porque eu sou um pouco inquieta para meditar. Mas depois de muita luta, eu consegui ter uma prática um pouco melhor nesse sentido. Tem um aplicativo que eu acho que é bem bacana, chama Balance, né? Se minha pronúncia e minha dicção não ajudou, escreve Balance. Nós não estamos sendo patrocinados pela Balance. Não. Não sei se eu podia Não falar. é público, pode. Mas é porque assim, ele tem essas meditações... Meditação não, um relaxamento guiado focado nessas questões de consciência respiratória. Então, são bem curtinhos, de 3 minutos, 5 minutos, fazendo esse escaneamento corporal, de tentar relaxar as áreas do corpo, treinar essa consciência respiratória, e que muitas vezes é algo que é muito fácil de assimilar, porque, como eu falei, é pouco tempo, você consegue fazer rápido e consegue tentar colocar assim, em prática, encaixar na sua rotina. Pode ser que você fale, não consegui, não funcionou, não quero, tudo bem, mas eu acho que são tentativas, assim, válidas, né? E eu acho bem bacana, foi um dos que eu me adaptei um pouco melhor, Sucesso. porque era pouco tempo, então dava conta. Sucesso. Boa. Eu quero indicar um livro, mas não é um livro oculto, é um livro de comida. Muito bom, muito Não, bom. mas falando sério, assim, pensando que todos os nossos espectadores vão estar ano que vem aqui em São Paulo fazendo residência e tudo mais, algo que eu conheci aqui em São Paulo até através do John, eu acho que ele acabou conhecendo através de ti, Marcão, não tenho certeza, mas é o livro 2x1. Eu acho uma estratégia super bacana, assim, eu acho que muita gente vem pra São Paulo sem saber disso. O que é esse livro 2x1, né? Geralmente ele é vendido no começo do ano, em livrarias, shoppings e tudo mais. Tem um número limite, mas esse livrinho, ele consta com uma série de restaurantes, de lugares, enfim, Padaria, motel, tudo. loja de hotel, camiseta. Coisa de spa, tudo que tem direito, Motel. né? E hotel também. Entendemos, Não, Marcos, entendemos, tá tudo bem. Eu acho que alguém tinha tirado da lista o transar, entendeu? Agora passou a residência, passou tudo. Tá direcionando legal agora, hein? Muito bom. Desbloqueou alguma coisa. Mas tem muita coisa legal, assim, e a vantagem é que, obviamente, cada estabelecimento faz a sua oferta, mas a dica é que você compra um e ganha outro. Então, é uma oportunidade, assim, São Paulo é gigantesca, tem muita coisa pra conhecer. Eu fui em vários lugares que eu jamais teria ido, assim, porque são muitos mesmo. Então, eu, principalmente, que tenho mais resistência ao novo, assim, eu tinha dificuldade. Tipo, eu gosto de um restaurante italiano, eu vou sempre naquele restaurante italiano. Então, o livrinho era uma oportunidade de conhecer vários lugares. Legal. E pagando mais barato, né? Que nós catálogo somos tudo maravilhoso. residente. É verdade, é muito bom mesmo. O 2x1 eu curto, tem também. Bom, eu vou indicar um livro que eu já vi a Pira lendo, inclusive, que chama Da Depressão à Disfunção Sexual, da Carmita Abdo. Muito bom. É bem legal, mostra vários dados científicos mesmos de estudos do Instituto de Psiquiatria aqui da Faculdade de Medicina da USP. E fala justamente dessa coisa da depressão levar a uma disfunção sexual ou a disfunção levar a uma depressão, a um transtorno depressivo. É uma leitura diferente também, não é um livro de literatura assim, mas é muito... bem fluida a leitura, é bem muito tranquilo. gostoso, muita imagem, muita figura assim de gráfico. Muita figura. Muita figura, não é o livro da galinha pintadinha. Mas é interessante, é uma leitura interessante. E eu descobri ontem, e já contei pra Ana aqui, que saiu uma nova temporada Olha, de... ele tá com duas Não,
recomendações. super Ele tá bem opostas, guloso assim, inclusive. hoje. Quero ver. São bem opostas as recomendações. Pra quem curtia a série Dexter, aquele serial killer, Muito bom, bacana. eu achei apropriado trazer isso no episódio de saúde mental. Mas quem curtia Dexter no passado aí, não tão longínquo, Dexter voltou, tá com uma nova temporada, New Blood, na Amazon Prime. Eu não vi ainda, mas eu vi o trailer, parece que tá incrível. Pra quem tem Quero alguma ver. sensibilidade, achar que não vai fazer bem, pode evitar também essa dica, tá tudo certo. Essa dica tá, mas é só pra Gostei de conhecer. receber Boa. essa recomendação. Galera, bom demais o papo. Nath, muito obrigada pela tua participação. Eu acho que foi muito rico a nossa Obrigada. discussão mesmo. Tudo que tu expôs, acho que vai fazer sentido pra muita gente ouvir isso nessa reta final, assim. Muito obrigado mesmo, Pira. Acho que foi incrível mesmo. E pra você que tá ouvindo, se você curtiu esse episódio, se mexeu em alguma coisa com você aí, você sente que você pode ajudar alguém, ajudar um amigo, compartilha com quem também tá precisando desse tipo de mensagem, beleza? E fala pra gente o que tá achando do podcast também, né? Só nos procurar nas redes sociais, dar feedback, enfim, a gente tá super à disposição pra ouvir. Muito obrigada, Nath. Volte sempre, a casa já é sua. Vamos falar mais de saúde mental oficialmente, Fábio. Boa, Pira. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Beijão, gente. Beijo, povo. Beijo.